Bom dia a todos. Nós iremos dar continuidade ao nosso módulo de bioquímica, falando agora sobre as proteínas. Falamos na aula anterior sobre os carboidratos como fonte principal de energia para as células. Agora nós iremos enfatizar as proteínas, dando continuidade ao nosso assunto de compostos orgânicos. Boa aula! Bom, iniciando o nosso módulo de proteínas, nós vamos começar falando sobre esse conceito geral. São macromoléculas formadas pelo encadeamento de uma unidade básica, chamada de aminoácidos. Assim como os carboidratos, que são considerados também macromoléculas, as proteínas também são consideradas bioquimicamente como macromoléculas. Elas são formadas por uma unidade básica chamada de aminoácidos. Devemos lembrar que, assim como os carboidratos, que são utilizados, de preferência para células como energia, as proteínas elas não é que sejam preferência, mas elas são uma exceção. No caso da unidade básica que formam as proteínas, o que nós vamos ver é o seguinte. Como falei sobre os aminoácidos que formam as proteínas, nós vamos ter então um carbono central ali no meio, que é chamado de carbono alfa. Esse carbono ele vai ter um grupamento amina e do outro lado um grupamento de ácido carboxílico. Ou seja, quando eu falo em aminoácido, automaticamente lembro que o radical é de ligação com grupamento amina e ácido carboxílico, aminoácido. E lembrarmos também que os aminoácidos apresentam variações de 20 aminoácidos, como ali descrito. Bom, aqui então está uma imagem para mostrar que nós temos um carbono central chamado de carbono alfa, ligado com um radical livre. Esse Rzinho, que significa radical livre, ao pé da letra, ele vai encaixar com outras cadeias de aminoácidos para formar uma proteína maior, E acima do carbono nós temos uma molécula de hidrogênio. E nas laterais o grupamento amina e ácido carboxílico. Então essa é a conformação geral de um aminoácido. Configuração geral da forma, certo? Pessoal, então os aminoácidos, alguns deles importantes são esses. O alamina, representado pelas letras ALA, Temos a glicina, representados pela GLY. Temos o triptofano, representado pelo TRP, e a valina, representado pelo VAL. Então esses são os 4 principais tipos de aminoácidos que nós vamos ver daqui para frente. Então já sabemos que as proteínas são macromoléculas e são formadas a partir da unidade básica chamada de aminoácidos. Agora nós vamos ver essas 20 variações de aminoácidos. Não está tão nítido, mas era apenas uma maneira de vocês ver o panorama geral da quantidade de aminoácidos que nós temos, Nós temos aí em torno de 20 aminoácidos. E a partir desses aminoácidos, desses 20, vários outros são formados, Temos aí estudos que apontam que temos em torno de 3.000 aminoácidos aí, bioquimicamente falando, que são formados. A partir desses 20 aminoácidos que nós já falamos. Então nós vamos ter então os aminoácidos considerados em dois grandes grupos. Os que são chamados de não essenciais, copiem aí, pessoal, que são produzidos pelo homem. E também existe aquele outro grupo chamado de chamado de essenciais, que não são produzidos pelo homem, ou seja, é necessário que a gente obtenha por meio da alimentação, pela nutrição. Uma coisa interessante é que a culinária brasileira é considerada como uma culinária rica, riquíssima, justamente por conta dessa questão de variedade de pratos típicos, E uma coisa básica, que nós brasileiros nos alimentamos diariamente, é com o tradicional arroz e feijão. A coisa bacana que tem é porque assim, o arroz e o feijão juntos, eles fazem com que a gente faça a ingestão dos principais aminoácidos que precisamos, Então nós vamos ter no arroz a metionina, triptofano e enfim,
O que quer dizer aqueles rosas ali? É porque tanto no arroz como no feijão eles vão ter ambos, né? Enfim. Dando continuidade, pessoal, nós vamos ter aí o que faz a formação dessas proteínas. É justamente nós vamos conhecer como ligação péptica ou ligação peptídica. Como é que isso ocorre? Segundo a esquematização aí, nós vamos ter um aminoácido com um outro aminoácido, eles vão estar ligando. Ou seja, eu preciso de duas moléculas de aminoácidos. Quando eu faço essa ligação, o que eu vou observar? Como eu disse para vocês que para haver uma formação de um aminoácido, eu preciso ter em ambos os lados a ligação de grupamento amina e de outro de um ácido carboxílico, né? Um ácido carboxílico vai ter uma hidroxila, que é representado pelo OH ali, livre. E lá em cima, né, nós vamos ter no outro aminoácido um grupamento amina, né, onde vai haver um hidrogênio livre. Esse hidrogênio com o OH, eles vão ligar entre si. E nessa ligação vai formar um H2O, ou seja, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, formando uma molécula de água. Assim, vai ter então uma saída da molécula de água. Com essa saída de molécula de água, eu vou ter o C, que está ligado ali com dupla O, e o NH que ficou livre. Então eu pego a perninha de um com a perninha de outro, né, didaticamente falando, e ligo. Assim eu formo uma molécula maior, chamada de ligação dipeptídica, né, porque eu tenho dois peptídeos, ou seja, dois aminoácidos. Aqui é para esquematizar de uma forma mais gráfica para vocês entenderem. Eu tenho um aminoácido mais outro aminoácido, tiro a molécula de água que é formada com a ligação do OH com H do outro aminoácido, do outro aminoácido, sim. E aí eu faço a ligação, né? Um aminoácido com outro aminoácido forma dois aminoácidos, né? Ligação dipeptídica. Peptídico, peptídeo, ligação dipeptídica. Aqui é outro exemplo, para vocês tentarem entender de forma mais didático e gráfico também. Eu tenho aqui um exemplo de um aminoácido. Eu peguei a glicina e outro aminoácido, a alanina. Tirei a molécula de água e formei um dipeptídeo, né? Então ficou uma glicilalanina. Glicilalalina, né? Perdão. Agora nós vamos partir para os níveis de organização de uma proteína, pessoal. As proteínas, elas são organizadas em quatro níveis importantes. Chamada de estrutura primária, chamada de estrutura secundária, chamada de estrutura terciária e chamada de estrutura quaternária. Nós vamos compreender e entender cada uma delas separadamente. Vamos iniciar o nosso estudo pela estrutura primária. Na estrutura primária, nós temos o seguinte conceito. É a sequência de encadeamento de aminoácidos da proteína. Quando a gente vê uma conformidade, né, em que esses aminoácidos eles vão estar agrupados, organizados em cadeia, né, em sequência, automaticamente, então, a gente já para olhar nos livros, né, e até mesmo nas imagens que mostrem essas estruturas de organização das proteínas, então a gente já identifica que nessa conformação tem uma estrutura primária, né? É uma estrutura primária. E essa estrutura primária, segundo a próxima foto, vocês vão olhar aí, ó, ela é organizada, né, pelas ligações peptídicas, né? Pelas ligações peptídicas. Vamos entender agora a estrutura secundária. Na estrutura secundária, pessoal, diferentemente da primária, nós vamos ter o seguinte, é o primeiro dobramento da proteína no espaço. O que acontece? Marinho, por que na primária eu tenho um alinhamento e agora na secundária eu tenho um enrolamento? Porque lembram que quando a gente fala de uma fórmula geral dos aminoácidos, eu tenho o hidrogênio livre lá em cima, então esses hidrogênios eles vão estar ligando, né, fazendo ligações. Então agora essa organização da secundária ficou desse jeito porque os hidrogênios ligaram-se, né, fizeram várias ligações. Então ela é organizada por ligações de pontes de hidrogênio. Olha, o arranjo espacial ali, ó, de cadeia polipeptídica, que é organizada principalmente, né, pela configuração das ligações de ponte de hidrogênio. Então a gente já viu a primária, agora a secundária, nós vamos partir para a terciária.
Na terciária, pessoal, certo? Na terciária, pessoal, nós vamos ter o seguinte: é a forma tridimensional da proteína formada por interações entre diferentes radicais de aminoácidos, né? A, S, que é justamente como a gente descreve o aminoácido de forma mais simplificada. Então, assim, nessa estrutura terciária, a gente vai ter uma estrutura mais tridimensional, né? Mais tridimensional. Marinho, então a gente viu que a terciária ela é organizada por ligações peptídicas, a secundária por ligações de ponte de hidrogênio, e na terciária, quem o organiza, né, essa conformidade aí tridimensional, vão ser outras ligações mais fortes, como no caso, ligações iônicas, ligações hidrofóbicas e também é, ligações covalentes, né? Nós já trabalhamos com as ligações covalentes lá quando a gente falou sobre água nos compostos inorgânicos. Mais à frente a gente vai ver, né, como é que é organizada aí essa estrutura tridimensional. Então a gente já viu a primária, a secundária e agora a terciária. Observem aí, pessoal. Na terciária, né, a gente tipo como se fosse um enovelamento, né, da cadeia polipeptídica. E aí tá as três principais que já trabalhamos até agora: primária, secundária e terciária. Vamos entender daqui para frente agora o último arranjo, que é da estrutura quaternária. Na estrutura quaternária, pessoal, ela vai ser, na verdade, né, o arranjo de subunidades, né, de cadeias polipeptídicas. Então, a estrutura quaternária é formada por uma associação de cadeias polipeptídicas. Então, vocês percebem aí um exemplo didaticamente de uma molécula da hemoglobina, né? Hemoglobina que a gente já viu lá quando fomos falar principalmente do ferro, né? Em sais minerais, que ela tem a função principal de transporte de oxigênio no sangue. Então a gente tem ali 4 subunidades, né? 4 cadeias polipeptídicas ligadas umas à outra. Então temos então aí a formação de uma estrutura quaternária, certo, pessoal? Já vimos a primária, secundária, terciária e quaternária. Já vimos que na primeira nós temos ligações peptídicas, a segunda pontes de hidrogênio, a terceira várias ligações fortes, como ligações hidrofóbicas, iônicas e covalentes. E na estrutura quaternária, ela é organizada por subunidades de cadeias polipeptídicas. Beleza? Observem aí, pessoal, o que a gente já tratou até agora. Marinho, tá complexo a aula. Eu sei que tá complexo, mas a gente vai entender passo a passo, certo? A aula de bioquímica, nessa parte de proteínas, ela é conciliada com a aula de química com o professor que vai estar paralelamente, né, trabalhando alguns compostos com os alunos. E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar procurando o professor para tirar, né, algumas dúvidas. Então, a bioquímica ela trabalha em parceria com a química, né? Bioquímica. Deu para gravar? Deu para entender? Vamos passar para a próxima parte? Vamos lá. Pessoal, trabalhando então sobre os aminoácidos que formam as proteínas, nós vamos ter então uma parte interessante que cai principalmente no vestibular de um termo ou um assunto totalmente importante dentro do conteúdo de proteínas, que é chamado de desnaturação. Como é que ocorre a desnaturação? Primeiro, perda da forma tridimensional da proteína pelo rompimento das interações. Lembra que todo momento, para que ela ocorra essas formas tridimensionais, ela tem várias ligações, interações. Quando eu tenho um rompimento, né, e a perca dessa forma tridimensional, eu estou dizendo que ocorreu uma desnaturação da proteína. Marinho, não entendi, me dá um exemplo. Por exemplo, quando a gente está com o ovo para fritar ou para cozinhar, a gente sabe que lá tem a albumina, né, que é uma proteína importante. Quando a gente frita ou cozinha, a gente percebe que vai acontecer o surgimento de uma cor esbranquiçada. Logo, vai ficar tão rígida ao ponto de que a gente acabou ocorrendo uma desnaturação e uma quebra da formação daquela albumina. Então, isso é um exemplo didático, certo? Aí, pessoal, uma coisa interessante também, porque assim, quando eu falei do exemplo do ovo, né, da albumina,
Então, como eu falei da albumina, né, pessoal? Um dos fatores que pode acarretar ou gerar essa desão, né, esse processo de fazer com que essa forma tridimensional perca essa conformidade é o calor, né? Ou seja, a gente gerou calor, né, para que ocorresse o cozimento ou a fritura do ovo, para que a albumina ela perdesse a sua forma, né? Bom, pessoal, um outro assunto interessante é falarmos sobre as propriedades e funções das proteínas. Nós temos aí 5 propriedades importantes. Vamos tratar de cada uma delas, certo? Primeiro, nós vamos falar sobre a propriedade estrutural. Quando a gente fala que a proteína ela tem uma propriedade estrutural, a gente pode dizer, por exemplo, que ela forma estruturas. De que forma? Se a gente tem, por exemplo, partes do corpo que são proteínas, né, formadas por proteínas, temos, por exemplo, a actina e a miosina, né, que trabalham ali na questão do movimento, né, a ação da musculatura. Nós temos também outro exemplo de estrutural, a nossa unha, né? Nossa unha, nosso cabelo, que também são proteínas, né? Formadas por proteínas, queratina, melaninas, né? No caso da pele. Transportador, nós temos ali a hemoglobina, nós vimos lá que ela transporta oxigênio no sangue. Armazenamento, a mioglobina, né? Que armazena esse oxigênio nos músculos, né? Nós temos ali nos tecidos, nós temos ali as enzimas, né, que nós vamos trabalhar mais à frente. Sabemos que toda enzima ela é uma proteína. E defesa, né, no caso, os clássicos anticorpos. Os anticorpos, pessoal, eles são proteínas. Para quem não sabia, anticorpos é uma proteína, certo? Que defende o sistema imunológico, né? Ali eu botei só um asterisco, né? Porque a gente vai trabalhar mais à frente agora com as enzimas, Então essas são as propriedades importantes das proteínas: estrutural, transportador, armazenamento, são enzimas e também na defesa, né? Agora nas enzimas, pessoal, nós vamos ter o seguinte: as enzimas, biologicamente, a gente conhece como catalisadores biológicos. Marinho, relembra para a gente o que é um catalisador. É justamente um processo que as enzimas atuam de acelerar, didaticamente falando, um metabolismo, né? Um processo metabólico das células. Aí eu botei aí, pessoal, um exemplo aí, ó, um gráfico, né, que vai representar aí os reagentes, né? No caso, a gente vai ter a energia de ativação. Como é que ocorre isso? Eu vou dar aqui um exemplo clássico para vocês, pessoal. Já tratando aí no próximo, nesse gráfico aí a seguir. Para vocês entenderem aí como é que funciona toda essa estrutura aí, desse complexo enzimático, né? Como catalisadores. Imagina só vocês que eu tenho um palito de fósforo. Para que esse palito de fósforo acenda, né, precisa de muito calor. Então, até que ocorra uma reação de combustão, é necessário que eu bote calor, né, nessa chama, nesse palito de fósforo, para que ele venha acender. Nesse caso, ele precisaria de muito calor externo, né? A partir do momento que eu vou riscar esse fósforo na caixinha, então eu vou perceber que ele vai acender de forma mais rápida. Então eu gastaria menos energia para isso. É exatamente isso que acontece na energia de ativação. Sem auxílio da enzima para acelerar esse processo, ela gastaria muita energia. Por isso que vocês vão perceber que o gráfico da energia de ativação ela é maior. Quando ela tem a enzima que vai acelerar esse processo, vocês percebem que essa energia de ativação ela é menor. Logo, o gasto energético para que esse processo metabólico ocorra, ele vai ocorrer de forma mais rápida, mas o gasto energético vai ser menor. Então, a energia de ativação, se a enzima ela é maior, porque ela gasta muita energia, né, didaticamente falando, e com o auxílio da enzima,
ela vai gastar pouca energia, né? Então esse é o exemplo. Vamos passar agora. Vamos entender, pessoal, passo a passo. Primeiro, nós vamos ter as enzimas que têm sítio de ligações específicos. Primeiro, a enzima ali, ela tem uma abertura que ela só vai poder ligar um substrato que tiver aquele desenho, né? Aquela formação. Quando ela liga e quando ela encontra um substrato que tem aquela formação, eles vão unir-se um ao outro. É o que os livros chamam de chave fechadura, né? Chave fechadura. Quando eles se ligam esse substrato, né, com a enzima, vai ocorrer o quê? Uma reação. E ao final vai ser liberado um produto. Um exemplo, eu tenho, por exemplo, a lactase que vai ligar-se à lactose. Ao término disso, vai gerar um produto específico, tá bom? Aí o que acontece? Como as enzimas têm essa função de catalisadores, eles vão atuar, né, nesse aceleramento das reações, e a partir do momento que ocorre isso, eles vão liberar um produto, né? Então é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto totalmente complexo, mas qualquer dúvida pode me procurar. Até mais.